Olá, pessoal. Aqui é a professora Ana Gabresch. Bem-vindo ao terceiro período do curso de Licenciatura em História EAD. E nós vamos estar juntos novamente, com muita felicidade, que eu digo que estaremos juntos nessa disciplina de História da Ásia, trazendo assuntos muito interessantes que tenho certeza que vão instigar vocês ainda mais para estudar. Então vamos juntos para a nossa primeira aula. Bem, a nossa primeira aula e todo o nosso curso vai ter como base o livro-texto que foi preparado especialmente para esse curso que vocês estão cursando. É o livro do professor Emiliano Unzer Macedo, História da Ásia, uma introdução à sua história moderna e contemporânea. O professor Emiliano é professor adjunto da UFES e ele tem uma série de produções especializadas sobre história da Ásia. Coloque o nome dele lá no YouTube, ele tem muitas aulas gravadas. Pesquisem os podcasts que ele já participou. Então ele tem uma grande produção intelectual que vocês podem procurar nas mais variadas mídias, vídeos, artigos, podcasts. Procurem esse material para complementar nossas aulas. Então hoje nessa aula nós vamos trabalhar o primeiro capítulo do livro, né? Mas antes disso vamos falar um pouquinho da introdução, né? Na introdução do livro ele vai fazer esse recorte temporal da obra e também da nossa disciplina, né? Infelizmente a nossa disciplina ela não vai pegar a história antiga, não vai pegar o período da história antiga nem medieval. Né, o recorte temporal, ou seja, né, o período histórico que nós vamos estudar, é o que corresponde, né, tradicionalmente aos períodos chamados de Idade Moderna e Idade Contemporânea. Então, a partir do contato das potências europeias com os países asiáticos, em especial, se a gente for localizar geograficamente, os países que estão localizados no chamado Extremo Oriente. Né? E nós ainda vamos problematizar o que significa esses termos, né? Oriente, Extremo Oriente, Oriente Médio, tá? Mas para a aula de hoje, o nosso recorte geográfico é a Índia, a China, o Japão, a Coreia, a Tailândia, o Vietnã e as ilhas, né? Região insular, como a Indonésia, Malásia e as Filipinas. E na introdução, bem rapidamente, o professor Emiliano vai fazer um panorama histórico bem amplo, né, sobre o surgimento das primeiras civilizações nos vales do Rio Indo, né, ali na região onde hoje é a Índia, e do Rio Amarelo, na região onde hoje é a China, né, no segundo milênio antes de Cristo, até a chegada dos conquistadores europeus. É um panorama bem rápido, porque, como eu disse, não é o foco do livro, não é o foco da nossa disciplina. Só para a gente entender de onde surgiram esses povos, né, e como eles se estabeleceram ali nessa região. E no capítulo 1, né, ele inicia falando sobre a Índia Mogol. Veja bem, pessoal, não vamos confundir com mongol, né, que se refere ao habitante da Mongólia, no norte da China. Mas o Império Mogol ficava onde hoje corresponde ao país chamado Uzbequistão, né? Então é um povo diferente que vai controlar a região da Índia nesse momento que a gente está estudando. Mas aí ele começa o texto falando, né, sobre a chegada, um marco histórico importante, né, a chegada de Vasco da Gama na cidade de Calicut, né, depois de muito tempo, né, depois de quase um século de intensa busca, né, por um melhor caminho melhor caminho marítimo para se chegar às Índias, né, e às suas especiarias. Então, em maio de 1498, que Vasco da Gama e seus homens chegaram então na cidade de Calicut, uma viagem que é considerado um marco, né, do início da dominação europeia na Ásia, após passar, né, por 2 oceanos,
fazer a circunnavegação da África, né? A viagem de Lisboa até a Índia durou 6 meses. Vasco da Gama, então, vai voltar para Portugal após essa viagem, né, com o seu navio abarrotado, né, de pedras preciosas, tecidos, especiarias vindos dessa região. Como a gente sabe, um grande marco para a navegação mundial, né? Um fato que até hoje é motivo de muito orgulho para o povo português, um fato que foi cantado de forma magistral por Camões na famosa obra Os Lusíadas, né, que conta as conquistas marítimas dos portugueses, em especial a viagem de Vasco da Gama. Então vale a pena ler para quem ainda não conhece essa obra, Os Lusíadas de Camões. Então a região que Vasco da Gama chega, né, em 1498, era parte de um grande império hindu, né, que estava no momento no seu auge. E Calicut era um porto importante, né, desse império ali na região do Oceano Índico. Esse império era bastante rico, né, e sua capital tinha uma atividade econômica bastante opulenta. Quem não lembra aí do comércio de especiarias, né, a famosa Rota da Seda, que a Índia também fazia parte, né? Então, comércio de cravo, canela, pimenta, anis, cardamomo, baunilha, além dos mais variados corantes, finos tecidos, joias, metais preciosos. Então, a Índia tinha muito a oferecer, né, produtos que eram bastante cobiçados no mercado europeu da época. E aí a gente tem uma imagem que também tem no livro de vocês, né, uma representação artística, né, um encontro de Vasco da Gama com os Amorim de Calicut em 1498. Quem é esses Amorim, né? O que é isso? Os Amorim é um cargo, né? Os Amorim ou os Amorim de Calicut era a pessoa responsável por lidar com as questões comerciais da região e proporcionar estabilidade e segurança aos mercadores, que em sua maioria nesse momento eram mercadores árabes. E de fato havia uma certa diplomacia, né? Havia uma aliança delicada e muitas vezes frágil entre hindus e muçulmanos, que já há um certo tempo estava consolidada na região, mas um novo elemento chega, né, para se encaixar aí nesse quebra-cabeça. Agora nós temos a chegada dos cristãos portugueses, né, já carregando uma fama ruim, né, pela sua atuação na costa da África. Então nós temos 3 religiões misturadas, né, num ambiente de muitas trocas comerciais, de muito dinheiro, né? Então possivelmente isso é um caldeirão prestes a explodir, né? E aqui eu trago para vocês um mapa da famosa Rota da Seda, né, que integra o Ocidente ao Oriente, né, uma rota comercial que existia desde a antiguidade, né, e que a Índia também faz parte, né? Era uma série de caminhos, né, rotas interligadas, em que passavam caravanas comerciais, né, e há registros dessas caravanas atuando, né, levando produtos do Oriente para o Ocidente, desde 200 anos antes de Cristo, né? Então, na antiguidade, essa região aqui da Índia é ocupada por uma infinidade de povos diferentes, né, com uma grande diversidade cultural, e nós temos uma predominância da etnia tamil ocupando essa região, né? E os tamil comercializavam até mesmo com o Império Romano e fazendo parte, então, integrando essa famosa Rota da Seda. Mas entre os anos de 800 e 900 da era cristã, já, né, depois de Cristo, a cultura hindu, né, vai se expandindo pelo subcontinente indiano
e vai influenciar, e sua cultura vai se tornando mais predominante na região. Nós também temos no século X as primeiras invasões aqui na região da Índia de povos nômades muçulmanos, vindos principalmente dessa região aqui central, né, especialmente do que nós já falamos anteriormente, o Império Mogol. E aí nós vamos ver se formando no século XIII, né, do século XIII até o século XVI, um sultanato na região de Delhi, ou seja, um governo então muçulmano, e nós vamos ver também a consolidação da dominação mogol na região da Índia, entre os anos de 1526 e 1857. E aqui eu trago um mapa para vocês, que também está no livro, tá? Também está no texto, deem uma olhada, para a gente não confundir, né? Não estamos falando de Mongol, de Mongólia, sim, Mogol, um império bem forte, né? Que vai exercer influência na Índia. Um reino islamizado, né? Que vai controlar a Índia aí por quase 300 anos. E aqui seria a região, né, do Afeganistão, temos Turcomenistão, Uzbequistão, né? Então aqui que viveria esse povo que teria migrado então para a região da Índia e controlado o Império Hindu. A influência na sua cultura, ou seja, a influência cultural islâmica, pode ser percebida em muitos elementos da arquitetura indiana atual. Entre eles, acho que o mais famoso é o Taj Mahal. Tá aí uma fotinha, né, do Taj Mahal, acho que um monumento bastante conhecido, né, um mausoléu, né, situado na região de Agra, lá na Índia, sendo conhecido como um dos mais famosos monumentos do país, classificado pela Unesco como um patrimônio da humanidade, é considerado como uma das 7 maravilhas do mundo moderno, e foi construído no século XVII, né, por mais ou menos aí uns 20 mil homens que teriam sido trazidos das várias regiões do Oriente para trabalhar nesse magnífico monumento de mármore branco, né, que o imperador da época mandou construir em memória da sua esposa favorita, que tinha falecido, né, em ocasião do parto do seu 14º filho. Então, o Taj Mahal foi construído sobre o túmulo da esposa do rei, né? E serve então para... é um monumento funerário, né? E é bem nítida a influência islâmica, né, nesse monumento. Em suas paredes, o Taj Mahal contém inscrições retiradas do Alcorão. Ele está todo incrustado, né, com pedras preciosas. Na sua cúpula nós temos fios de ouro. E ainda falando sobre essa dominação mogol, será durante o domínio, né, desse povo na Índia que a presença britânica vai começar a se instaurar, avançando cada vez mais até que por fim a Índia integrou oficialmente o que a Inglaterra chamou de Raj britânico. A palavra Raj significa reino, né? Então a Índia foi incorporada às terras britânicas. E esse Raj britânico era uma área geográfica que inclui os territórios atuais da Índia, do Paquistão, Bangladesh e Mianmar, né? Que antes era chamado de Birmânia. Então, esse tempo corresponde, a formação do Raj britânico corresponde a um período que, desde 1858, né, meados aí do século XIX, até 1947, né, já no século XX, o ano em que a Inglaterra devolveu, né, a soberania para a Índia e também para o Paquistão. Bom, seguindo nosso livro-texto, passemos a falar sobre a China.
e mais especificamente, né, sobre o recorte temporal das nossas aulas, né, a história moderna e a contemporânea, né? Então nós vamos falar da dinastia Qing, né, que teria governado a região da China entre 1644 e 1911, né, que foi então a última dinastia imperial da China, né, governando aí a região por 268 anos. Teve uma breve restauração no ano de 1917, mas fracassou. Anteriormente a ela, nós temos uma dinastia também que durou muito tempo, a dinastia Ming. E assim que essa dinastia acaba, né, nós vamos ter a proclamação da República da China, né? Então essa, de fato, é a última experiência imperial na China. E é no século XVI que nós vamos ter os primeiros contatos com os europeus, primeiramente com os ibéricos, né? Então é durante o governo dessa dinastia, né, que nós vamos ver o contato dos chineses com o Ocidente, iniciando-se aí com espanhóis e portugueses. Logo em seguida, ingleses também entram em contato com a China. E a questão do contato com os povos estrangeiros só era aceitável para os governantes chineses por causa dos resultados obtidos com a tributação das atividades comerciais. No âmbito cultural, os valores, o pensamento, a cultura dessas nações estrangeiras era visto pelos chineses como algo ruim, algo que deveria ser evitado, né? E a cultura dos europeus era inferior em relação à cultura chinesa. E aí nós vamos ver grandes embates religiosos nessa região, né? Desde o século XII, a Igreja Católica tenta pregar a religião cristã no território chinês. Isso vai se intensificar, né, com a reforma protestante e a contra-reforma, a criação da Companhia de Jesus, né, e a tentativa de evangelização desses povos não cristãos. Mas apesar de todo esse esforço, né, as tentativas de conversão, algumas tiveram sucesso, mas isso não fez com que se extinguissem os valores tradicionais do confucionismo na China, até mesmo entre os novos cristãos. Mesmo aqueles que se convertiam ao cristianismo ainda mantinham uma mentalidade muito baseada na moral confucionista. E gradativamente, então, vai tendo uma maior integração entre Ocidente e China. Então, esse grande conflito, né, cultural, conflito de interesses entre chineses e Ocidente, e uma certa falta, entre aspas, né, uma falta de diplomacia, né, para a resolução de problemas com o Ocidente em relação ao governo chinês, acabou sendo um dos fatos que levou ao fim dessa dinastia, né? Um exemplo disso foram as guerras do ópio, né? As duas guerras do ópio travadas entre China e Inglaterra, né? Conflitos armados que ocorreram aí entre os anos de 1839 a 1842 e de novo em 1856 e 1860, né? Nesse período na Europa nós temos o fim das guerras napoleônicas e o comércio marítimo europeu ele vai se voltar muito mais para o Oriente. A Inglaterra tinha passado pela segunda revolução industrial, então precisava de mercados consumidores para os seus produtos, né? Precisava cada vez mais de matérias-primas a baixos preços, né? E aí é que a China e a Índia vai despertar muito interesse por parte dos britânicos, pois são regiões que tinham uma grande população, o que significa um grande mercado consumidor. A Índia, como vimos, até que se mostrou um pouco mais aberta aos negócios estrangeiros, mas, pelo contrário, a China era bastante resistente, pelo menos no que diz respeito à compra, né, dos produtos europeus. Eles até vendiam os seus produtos para a Europa, mas não tinham muito interesse no que era oferecido pela Inglaterra.
E aí entra em cena o ópio, né, uma substância bastante entorpecente extraída de uma planta chamada papoula e que causa bastante dependência química nos seus usuários. E aí a Inglaterra vê isso como uma oportunidade, né, transporta ilegalmente para a China e isso vai gerar um grande conflito, né, entre o governo chinês, que vai proibir esse tipo de comércio. Os ingleses, obviamente, vão ficar irritadíssimos e acabam declarando guerra contra a China. A primeira guerra do ópio vai terminar com a derrota dos chineses, né, e a assinatura de um tratado extremamente desvantajoso, né, o chamado Tratado de Nanquim, né, o primeiro dos chamados Tratados Desiguais, em que a China teve que se sujeitar a uma série de imposições feitas pela Inglaterra, né, abrir os seus portos para o comércio britânico, pagar indenizações de guerra e entregar a ilha de Hong Kong, né, que ficou sob o domínio chinês, domínio inglês mais ou menos uns 100 anos. Além do domínio britânico, nós vamos ter a entrada dos franceses, nós temos também conflitos e domínio pela Rússia, a Rússia que vai controlar territórios ao norte, na região da Manchúria. Os japoneses também vão entrar em guerra contra a China e temos também o domínio estadunidense. Na plataforma eu vou deixar um vídeo complementar, muito interessante, contando a biografia, a curiosa história do último imperador da China, né, como ele nasceu como imperador, com todas aquela pompa, né, da dinastia Qing, e ele termina sua vida como um simples jardineiro. Fica a dica, depois vocês assistam esse vídeo complementar. Agora passemos a falar do Japão sobre o domínio dos Tokugawas. Esse período de governo Tokugawa também é chamado de período Edo, em homenagem à cidade de Edo, como era chamado Tóquio. Esse é o nome antigo de Tóquio. Lembrando que a capital do Japão, nesse período que estamos estudando, na Idade Moderna, era Kyoto. Kyoto é a cidade onde morava o imperador, onde ainda tem, grandiosos palácios, onde vivia então a corte imperial. Então, os Tokugawas vão se estabelecer na região de Edo. Esse é um dos mais importantes períodos da história japonesa. O período Edo é marcado pela ascensão de um militar, Ieyasu Tokugawa, que após vitória em grandes batalhas, vai estabelecer o seu shogunato. Só explicando o que é shogunato, é um sistema de governo que predominou no Japão entre os anos de 1192 e 1867, então muitos séculos, que é então um sistema baseado na autoridade do shogun, um líder supremo militar. Então, os seus subordinados devem obediência a esse líder militar. Ele, fazendo uma comparação bem tosca, bem rude, seria semelhante ao poder dos senhores feudais, que devem obediência ao imperador. Lembrando que o imperador está em uma região um pouco mais distante, lá na região de Kyoto. Então, Tokugawa e seus descendentes vão proporcionar à região do Japão um período de relativa paz, em que vão florescer as artes, como o famoso teatro kabuki, lá no Japão, a pintura em madeira. Vai haver também grandes investimentos na educação da população, desenvolvimento da agricultura, construção de estradas, o que vai ajudar, que vai contribuir bastante mais tarde para a rápida industrialização do país, que vai ocorrer a partir aí do século XIX, fim do XIX, começo do século XX.
Mas o período Edo também é conhecido por um forte isolamento político e econômico do Japão, especialmente a partir do século XVII, né, quando foi no ano de 1641, quando foi desfeito o último acordo comercial que eles ainda mantinham com o Ocidente, que era com a Holanda, né, e até mesmo nesse momento, né, no século XVII, o comércio dentro da Ásia vai ser bem restrito, né? O comércio com a China vai ser bastante reduzido. Os cristãos que atuavam ali, especialmente a Companhia de Jesus, né? Os portugueses e espanhóis vão ser expulsos. A política nesse momento, que os japoneses não podem sair do Japão. Ninguém entra, ninguém sai, né? Os únicos navios que ainda mantinham algum laço comercial, a única região que ainda mantinha algum laço com o exterior era o porto de Nagasaki, né? E aí, nesse momento, o Japão vai se fechar mais ou menos por uns 200 anos. E é esse isolamento, esse ostracismo japonês que ajudou a fortalecer o clã, né, dos Tokugawa e os manter no poder. Isso durou até o ano de 1853, quando um imenso navio movido a vapor chega na Baía de Tóquio, né, e o USS Mississippi, né, causou grande impressão nos japoneses, né, que já estavam há 2 séculos isolados do mundo. Né? Então nós temos agora uma grande ameaça norte-americana ao Japão. Então, diante do poderio bélico, né, dos Estados Unidos, o shogun da época, né, se viu obrigado a assinar um tratado comercial, reabrindo o Japão, especialmente aos norte-americanos. E aí depois deles vieram os britânicos, os russos, marcando então o final da era Edo, né, do período Edo, e uma abertura do Japão ao mundo. Então esse é um período de forte influência cultural dos Estados Unidos, e dominação econômica. Mais para frente nós vamos ter uma guerra, uma intensa guerra civil no país, que vai restaurar o poder nas mãos do imperador e dos seus aliados, né? E nós temos instaurado então, no final aí do século XIX, a era Meiji, né? Em que a autonomia japonesa vai ser restaurada e nós vamos ver uma acelerada industrialização do Japão e um grande desenvolvimento, né, especialmente com a incorporação de tecnologias e técnicas ocidentais. Mas isso nós vamos ver melhor nas próximas aulas. Falando agora um pouco da Coreia, e mais especificamente do reino dinástico de Joseon, que durou aproximadamente 5 séculos. Também foi o último reino, né, da Coreia antes da invasão e dominação japonesa na península. Foi fundada por Lee Seong-gi em 1392. Esse um importante general, né, que tinha se tornado na época um herói devido à sua liderança em batalhas decisivas contra invasores rebeldes, né, piratas japoneses, invasores mongóis, dessa vez mongóis, né, que ameaçavam a soberania coreana. Então ele consegue derrubar a dinastia anterior, que existia, a dinastia Goryeo, e aí ele funda uma nova dinastia, né, a dinastia Joseon. Essa dinastia era favorável, tinha relações boas, né, com a dinastia Ming na China, mas gradativamente também vai adotando uma política isolacionista, né, em relação ao mundo exterior, assim como vimos no Japão, né, com exceção da China, né, que havia ainda contatos comerciais amigáveis. Essa dinastia vai adotar o confucionismo como a religião, a filosofia, o pensamento oficial do Estado, né, como a ortodoxia do Estado. Então, outros sistemas de crença foram deixados em segundo plano, e isso fez com que o budismo perdesse um pouco o seu domínio sobre a vida religiosa na Coreia, e outros sistemas de crença perderam espaço também.
há um desejo declarado, né, de investir e preservar uma cultura marcadamente coreana, né, uma identidade coreana. Isso faz com que a partir do ano de 1443, no século XV, nós temos a criação do Hangul, né, um sistema de escrita que foi criado, foi realmente o imperador da época manda essa tarefa, põe essa tarefa para os vários sábios que viviam na corte, né, de criar um sistema de escrita. Agora passemos a falar da Tailândia, né, que era conhecida como Reino de Sião, Reino do Sião, né, e o período de domínio da dinastia Chakri. Bom, voltando bastante no tempo para a gente entender melhor, né, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, a área onde hoje é a Tailândia começa a receber ocupação humana, e aí nós temos uma ocupação formada por malaios, depois vários outros povos, inclusive o chamado povo Thai, né, que é a maioria étnica da região da Tailândia. Né? Então, segundo as tradições mitológicas, chefes depuseram esses invasores e estabeleceram um reino da população Thai, né, do povo Thai. No ano de 1767, agora já da era cristã, né, no século XVIII, esse reino, né, dos tailandeses, ele vai sofrer uma grande invasão dos birmaneses, né, da Birmânia, a região que hoje é o Mianmar, né, e a capital vai ser queimada e o rei vai ser deposto. Alguns anos depois, em 1782, um grande general, o nobre general Phya Thaksin, vai conseguir restabelecer a unidade política do país, expulsar os invasores birmaneses e se autoproclamou rei, fundando uma nova capital. No entanto, ele foi executado por um dos seus generais, né, que vai se autoproclamar rei também, né, com o título de Rama I. Ele foi coroado como Rama I e estabelece a cidade de Bangkok como a nova capital, fundando então a dinastia Chakri em 1782. Então aí nós vamos ter uma sucessão de reis, né, intitulados Rama I, Rama II e Rama III, quarto e quinto, que vão tomar uma série de decisões que vão marcar esse contato entre europeus e tailandeses. Então, os primeiros reis dessa nova dinastia, né, que vai se formar aí no final do século XVIII da nossa era, se dedicaram à reestruturação política e cultural do país. Né? Rama I se dedicou à unificação do reino de Sião, né, sobre um mesmo governante. Depois dele, seu filho, né, Rama II, um poeta famoso, se dedicou às artes, às letras. Rama III vai se dedicar à expansão do território ao sul e ao norte, né, anexando algumas regiões do Camboja, Laos e também alguns territórios na Malásia durante a primeira metade do século XIX. Nesse mesmo período, nós vamos ter um intenso contato com a China,
né? Nessa região nesse momento nós vamos ver o desembarque de grande número de comerciantes chineses que vão estimular o comércio tailandês com a China, especialmente um produto comercializado vai ser o açúcar, né? Então nós vamos ver um grande contingente de chineses na Tailândia nesse momento. E o interesse ocidental começa a se acentuar especialmente no início do século XIX, né, as conquistas britânicas na região de Mianmar, né, na Birmânia, e aquela abertura forçada da China vão promover uma mudança na política externa tailandesa, né? O rei da época, né, Rama IV, ele vai entender, né, o poderio, ele vai compreender o poderio bélico, né, do Ocidente, e então vai assinar vários acordos comerciais com o Reino Unido, com os Estados Unidos, com a França e outros países ocidentais. Então, para a gente entender melhor, as relações entre Tailândia e Ocidente foram muito mais diplomáticas, né? Não teve tanto conflito, pois, diferente do que aconteceu nos outros países, não houve tanta resistência, né? Logo, os soberanos entenderam que não tinha como resistir, né? E até hoje em dia os tailandeses acreditam que as habilidades diplomáticas dos seus monarcas, né, combinadas com reformas de modernização que o governo promoveu na Tailândia, fez com que se evitasse uma colonização europeia mais dura, e os tailandeses conseguiram manter uma certa autonomia do seu reino. Bom, agora vamos falar um pouco do Vietnã, né? Essa região que hoje, né, é um país chamado Vietnã, fez parte da China imperial por quase um milênio. Então, por quase 1000 anos, eles foram parte da China. Então, é inegável a influência cultural chinesa dentro do Vietnã. Os vietnamitas só se tornaram independentes da China imperial no ano de 938, quando nós temos uma batalha pela independência e a formação, então, de um império independente. Assim como nas outras regiões, né, é um território bastante cobiçado pelos europeus, especialmente pela sua posição estratégica com uma grande costa marítima. E o século XVI, então, vai ser marcado pelas investidas dos europeus no Vietnã, né, que começaram com os portugueses, depois conflitos com a França, e a França, então, conseguiu dominar o território vietnamita na segunda metade do século XIX, além de outras regiões do Sudeste Asiático, como Laos e o Camboja, formando então um território único que eles chamaram de Indochina Francesa. E aqui é um mapa para a gente entender melhor, né, gente? Aqui finalmente descobrimos onde é a Conchinchina, né? É o Vietnã, então, né? Aqui esse é o território atual do Vietnã, né? Aqui é um mapa do Vietnã no século XVIII. Né? Aqui que fica a capital do Vietnã, né? Hanoi. E toda essa região, então, vai ser incorporada depois de conflitos, intensas guerras com a França, né? Vai ser incorporada pela França e vai formar a chamada Indochina Francesa. Né? Então, Vietnã, que era chamado de Conchinchina, o Reino do Camboja e o Reino do Laos. E para fechar, porque o nosso vídeo já está ficando muito longo, falemos da região insular, né, das ilhas da Indonésia, Malásia e Filipinas, as ilhas do Sudeste Asiático, que desde muito tempo vai ter uma forte influência islâmica, tanto que muitos desses países têm uma grande população islâmica ainda hoje, né? Só que nessa região o Islã vai ganhar contornos muito específicos, né? Se misturando às crenças populares anteriores e às crenças originárias do hinduísmo e do budismo, né? Então, a história dessa região
ela é muito marcada pelo contato com os estrangeiros, né, atraídos pelos seus vastos recursos naturais, comerciantes árabes, né, que trouxeram o islamismo, que se tornou a religião predominante no país durante o período durante a Idade Moderna. Depois, né, com as grandes navegações, os primeiros contatos, né, dos europeus com o Oriente foi nessa região, né, na região da insular, né, do Sudeste Asiático, e as potências europeias trazendo o cristianismo e lutando, né, para monopolizar o comércio de especiarias durante a Era dos Descobrimentos. A cidade de Malaca, na Malásia, né, foi um importante centro comercial durante esse período, né, das grandes navegações, atraindo comércio de toda a região. Então, todo aquele comércio de especiarias que a gente aprende na escola, né, é especialmente aqui na região da Malásia também, né, uma importante cidade comercial, a cidade de Malaca. Inclusive, um fato interessante, né, a primeira viagem de circunnavegação do globo, ou seja, a primeira viagem de volta ao mundo, né, foi feita por Fernão de Magalhães, um navegador português a serviço da Espanha, né, que então avistou essa região, né, chegou na região da Malásia em 1521. E é muito interessante, nós temos publicado os seus diários de bordo, que vale a pena ler, né, esse contato, as aventuras e o contato, então, esses contatos iniciais de portugueses com esses povos nativos. As Filipinas também, né, é importante entreposto comercial espanhol na região da Ásia, especialmente o comércio de tecidos e especiarias. Até o próprio nome, né, Filipinas, foi colocado, né, pelos espanhóis em homenagem ao rei Filipe II, né, o grande patrocinador das navegações espanholas nesse momento. Então, essa região insular ela vai ser controlada por europeus, depois ela vai ser invadida também por chineses, e por fim vai se estabelecer o controle britânico da região. Um mapa dessa região para a gente entender melhor, né, um mapa retirado do texto. Aqui é a região da Indonésia, Malásia e Filipinas no século XIX. Tá? Eu não quero me estender demais, mais do que esse vídeo já está grande. E é isso, pessoal. Nos próximos capítulos a gente aprofunda mais algumas questões, avança um pouco mais no tempo. É isso, obrigado por ouvir até aqui e tchau, tchau.